estão vendo minha tela? Sim. Certo. Agora se o mouse... Pronto. Bom, aqui no Teams, né, na parte de arquivos, se vocês vierem aqui na unidade 2, na pasta unidade 2, eu deixei uma lista de exercício para vocês fazerem. Eu vou inseri-lo no Avatar e vou dar aí para vocês 1,5 para vocês fazerem, até sexta-feira da semana que vem, de prazo, tá? E aqui, no primeiro item de exercício, eu deixei várias integrais para vocês resolverem, são 8 integrais, e aí vocês vão escrever um script, e esse script deve resolver essa integral usando o método trapezoidal, a regra 1,3 de Simpson, tá? E o resultado tem que ser comparado com o resultado analítico, com o resultado exato da integral, ok? Então, aí vocês vão usar os métodos para n igual a 2, 3, aí para diferentes valores de n. Tá? Então, são 8 integrais aí para vocês calcularem. Se vocês quiserem usar o Octave para fazer a integral analítica também, e depois do solução analítica obter o valor, né, do limite, inserindo o limite de integração, você vai ter o resultado exato, aí compara esses resultados exatos com os métodos trapezoidal e um terço de Simpson. Vocês vão usar o método da bissecção para encontrar o polinômio de terceira ordem para a função, né, f de x igual a raiz de x menos cosseno de x, né, com x no intervalo entre 0 e 1. Vocês podem fazer isso no papel e depois usar o computador no Octave usando um scriptzinho, né, para resolver esse problema. Todos os problemas aqui vocês vão ter que usar o Octave para resolver, tá? Mas vocês podem também, né, resolver usando o papel, tá? Faz no papel, depois faz no Octave. Então, dada essa função, que é 3 vezes x mais 1, vezes x menos 0,5, vezes x menos 1, use o método da bissecção nos intervalos para encontrar P3. Né? São dois intervalos. Intervalo A de menos 2 a 1,5, intervalo B menos 1,5 a 2,5. Façam bom, no papel e no Octave também, tá? Questão 4, né, suspeita-se que o alto conteúdo do tanino existente nas folhas maduras de carvalho inibe o crescimento das larvas de mariposa de inverno, que danifica severamente as árvores em certos anos. A tabela a seguir relaciona o peso médio de duas amostras de larvas, né, então está medindo a massa da larva em miligrama, né, com 28 dias de nascimento. A primeira amostra foi cultivada em folhas de carvalho novas e a segunda amostra em folhas maduras da mesma árvore. Usa interpolação de Lagrange para aproximar a curva de peso médio de cada amostra, né? Então, você tem duas amostras aqui, né, de 0 até 28 dias, né, vai se medindo a massa dessas larvas, né, sendo que elas foram alimentadas com diferentes folhas, né, de uma mesma árvore. E vocês vão usar a interpolação de Lagrange, vai fazer um programazinho que vai calcular um polinômio, e esse polinômio ele deve passar por esses pontos, tá? A gente já fez isso, usa o Octave para plotar esses resultados e também para plotar a função polinomial que vocês vão encontrar por interpolação de Lagrange, que vai reproduzir esses pontos.
tá? A função polinomial tem que ser plotada também. Vocês podem plotar tudo isso no mesmo gráfico. A última questão, seja a função f de x igual a raiz de quadrado de x menos x ao quadrado e polinômio de grau 2, né? O polinômio interpolador, né, x igual a 0, x1, x2 igual a 1. Encontre o maior valor de x1 nesse intervalo entre 0 e 1, para os quais a função no ponto 0,5 menos a função polinomial no ponto 0,5 seja menos 0,25. Né? Ou seja, esse aqui é o erro, né, a diferença, né, da função polinomial que vocês vão encontrar e a função no ponto 0,5. Função no ponto 0,5, você vai substituir 0,5 aqui dentro, né, vai calcular esse valor da função nesse ponto. E aí vocês vão encontrar uma função polinomial que, ao substituir o valor de 0,5 nessa função polinomial, encontre, né, um erro de menos 0,25. É só isso. 5 questões para vocês fazerem até sexta-feira da próxima semana. Alguma dúvida? Ela já está disponível aqui, mas eu também vou colocá-la no AVA, para que vocês possam fazer as atividades. Então, professor, mas a gente dá a resposta ou dá o script? Os dois. Tá? Pode colocar o script também, como anexo. Ok. Salva em PDF o resultado, tá? E anexa esse PDF, você anexa o script. Vamos lá, então, continua vendo a minha tela? Sim. Bom, só para a gente fazer uma revisão da aula passada, a gente estava resolvendo aplicação em problemas de mecânica. Eu dei uma revisãozinha aqui das leis de Newton, da segunda lei de Newton. A gente fez uma aplicação simples, né, solução analítica para a situação em que a força é constante. Usei o método de Euler para definir a velocidade, né, como função desta força, como função do tempo, quando um objeto está sujeito a uma força constante, um objeto de massa m, né, e aí o método de Euler, ele descreve muito bem a solução numérica de um objeto que está sujeito a uma força constante, e você descreve, né, em qualquer espaço do tempo, em qualquer intervalo de tempo, a sua velocidade. Né? Note que aqui a função a velocidade é uma função linear com o tempo. Né? Então, essas funções lineares, o método de Euler, né, resolve muito bem. Então, olha só, a gente mostrou esses dois métodos e eu deixei 2 exercícios, né, para vocês fazerem, né, um envolvendo força constante, a outra envolvendo força de arrasto e usando o método de Euler. Logo em seguida, a gente falou do método de Runge-Kutta, né, que consiste em você aprimorar o método de Euler usando entre as posições xn e xn mais 1, um ponto a mais. Né? De tal forma que, ao acrescentar um ponto a mais entre o intervalo h, você diminui o erro da aproximação de Euler, né, para de forma bastante considerável. Né? E o método de Runge-Kutta de segunda ordem, né, eu mostrei para vocês, ele estima o valor na posição y de n mais 1,
a partir da posição N, levando em consideração as coordenadas x no ponto N mais 1 e no ponto N mais H sobre 2, né? E a gente obtém a solução da função, dado o valor inicial da função, a gente encontra o valor da função na posição N mais... consegue evoluir, né, para dentro do nosso domínio a função. Essas funções são... esses métodos também, ela consistem em problema de valor inicial, o que significa dizer que você precisa conhecer a função em um ponto, e a partir desse ponto você evolui usando o método de Range-Kutta ou método de Euler, né? Os dois métodos consistem em problema de valor inicial. Então, uma estimativa no valor da função no ponto intermediário, né, é a função no ponto n mais h sobre 2 vezes a função no ponto xn, yn. Onde essa função aqui é a própria derivada, né? O f de xn, yn é a própria derivada de y em relação a x. E aí o que a gente tem que fazer é calcular os coeficientes k1, que é igual a h vezes a função no ponto xn, yn, calcula k2, que é a função, que é o h vezes a função no ponto xn mais h sobre 2, yn mais k1 sobre 2. E aí você obtém a função no ponto yn mais 1, que é a função no ponto n mais o k2. Então, isto consiste no método de Range-Kutta de segunda ordem, né? E aí a gente extrapolou o método de Range-Kutta de segunda ordem para a quarta ordem, inserindo um ponto a mais entre o intervalo de yn, entre o intervalo de xn e o xn mais h. Né? A gente insere 2 pontos a mais. E aí obtém, né, a função no ponto yn mais 1, como sendo a função no ponto n, mais 1 sobre 6, multiplicado pelos coeficientes k1, mais k4, mais 2 vezes k2 mais k3, né? E aqui eu mostrei como é que discretiza o seu domínio, né? Xn mais 1 igual a xn mais h. Bom, esse consiste no método de Range-Kutta de quarta ordem, né, e o de segunda ordem. Segunda ordem você tem um ponto intermediário, né, entre as posições xn e xn mais 1, e de quarta ordem vocês têm 2 pontos intermediários. E aí pedi para vocês calcularem, usando o método de Range-Kutta de segunda e quarta ordem, né, essa função aqui. Vocês fizeram? Esse daí eu não fiz, não. Tá. Bom, muito bem. Se der na aula de hoje, a gente faz isso aí, mas a gente vai começar falando sobre, na aula de hoje, falando sobre pêndulo simples. Desculpa, oscilador harmônico simples. Vamos ver se eu acho aqui minhas notas. Muito bem. Hoje a gente vai resolver o oscilador harmônico simples usando o método de Euler e o método de Range-Kutta. E vamos ver o seguinte. Como eu disse, o método de Euler ele funciona muito bem para problemas lineares. E como vocês bem sabem, o oscilador harmônico não é um sistema linear. Né? É um sistema que executa oscilações. Né? Então, a solução, né, da equação diferencial que descreve o movimento de um oscilador harmônico, elas são funções periódicas. Né? A solução, elas podem ser dadas em termos de funções senos e cossenos ou em termos de funções exponenciais, cujo argumento são imaginários, são números complexos. Então, vamos começar aqui, mecânica, continuando a unidade 3, que é mecânica.
E hoje a gente vai falar de oscilador harmônico. Na parte da aula que vem, possivelmente eu não serei eu que vou dar, será o Giovanni. E ele já me mostrou as notas de aula dele, tá muito boa. Ele vai mostrar para vocês umas coisas que eu nunca fiz no MATLAB, no Octave. É muito interessante. E ele vai resolver o problema de pêndulo duplo. Ele fez umas animações usando o Octave, né, e criou um GIF animado usando o Octave, e ele vai mostrar para vocês na próxima aula, na semana que vem, né, como usar o Octave para construir GIF animado, né, a partir de cálculos numéricos em física computacional. Muito bem. Então aqui vamos para um oscilador harmônico, né? O oscilador harmônico, vocês tiveram aula com quem de mecânica clássica? Alberto Arruda. Alberto Arruda, né? Ó, oscilador harmônico é um dos problemas dos sistemas mais importantes que tem na física. Vocês sabem dizer por quê? Porque todo sistema físico, em primeiro princípio, Pode pode ser ser aproximado ao aproximado. oscilador harmônico? Isso mesmo. Exatamente. Né? Você pode sempre escrever uma equação de oscilador harmônico e essa equação ela vai reproduzir, ao menos em uma determinada, sob certas condições, né, um sistema físico. Né? Então vamos começar pelo mais simples dos osciladores harmônicos que a gente conhece. Né? Poderia ser um pêndulo simples, né? Mas fiz besteira aqui. Mas vamos usar um sistema que representa uma massa presa a uma mola. Então, trata-se de um problema em uma dimensão. E aqui eu vou representar o x de EQ, que representa a posição de equilíbrio desse oscilador harmônico, e x, que é a elongação máxima que essa massa presa a esta mola sofre em relação ao ponto de equilíbrio. Né? Bom, está fora de escala aqui meu desenho, mas a ideia principal é mostrar que quando essa massa ela sai da sua posição de equilíbrio, a mola vai exercer sobre ela sempre uma força restauradora. Né? E essa força da mola é descrita em termos da lei de Hooke. Né? Então, essa força, que é a força resultante que vai atuar sobre esse sistema, vai ser menos K, que multiplica X, menos o X de equilíbrio, na direção de I. Muito bem. K é uma propriedade intrínseca da mola e mede a sua dureza. Né? Quanto maior este K, mais difícil é esticar ou comprimir esta mola. E X menos XE, né, é o quanto que você estica essa mola. E esse sinal negativo dá a ideia de que esta força sempre vai ser contrária ao deslocamento da massa. Né? Ela é por isso, a gente diz que é uma força do tipo restauradora. Se você puxa para a direita essa massa, em relação à posição de equilíbrio, a força da mola vai atuar sobre essa massa, puxando a massa para a esquerda. Se em relação ao ponto de equilíbrio você empurra a massa para a esquerda, comprimindo a mola,
A mola, então, passa a atuar sobre a massa aplicando uma força no sentido para direita, né? Tentando restabelecer a posição de equilíbrio. Esse movimento ele sempre vai persistir se você não considerar as forças dissipativas, como, por exemplo, né, o atrito da massa com o ar, o atrito da massa com a superfície de sustentação, né, ou perdas dissipativas por efeito Joule, ou qualquer outro efeito que venha retardar este movimento. Então, se a gente desconsidera qualquer efeito, qualquer força dissipativa, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, e descrever o movimento dessa massa que está presa à mola, usando as seguintes equações. A segunda lei de Newton diz que esse é um sistema onde a massa ela permanece constante, o que significa dizer que a gente pode escrever a segunda lei de Newton como sendo massa vezes a aceleração, né? A força resultante que atua sobre esse corpo vai ser igual ao produto da massa pela aceleração do corpo. E é isso que eu vou escrever aqui, só que eu vou escrever a aceleração em termos da derivada da velocidade em função do tempo. E isso aqui é igual a menos K multiplicado por X. Vamos considerar aqui que a posição de equilíbrio dessa massa é na origem do meu sistema de referencial, em zero. Então, esta é a equação, a segunda lei de Newton, que vai descrever o movimento dessa massa preso à mola. Lembrando também que eu posso definir a taxa de variação temporal da posição, ou seja, a derivada da posição em função do tempo, como sendo a velocidade, de tal forma que a solução desse sistema, né, vai nos dar como que é o comportamento da posição e da velocidade desse sistema no tempo, né? De forma equivalente, nós podemos escrever o seguinte, que a massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo, sendo a posição uma função horária do espaço, uma função no tempo, né? Isso aqui é igual a menos kx de t. Ok? Bom, algumas definições importantes aqui, né? Que derivada de x em relação ao tempo é igual à velocidade, e a derivada da velocidade em relação ao tempo é igual a menos k sobre m vezes a posição. Alguma dúvida? Bem simples, né? Isso é o que a gente viu lá em Física 1. Qual que é a solução analítica para esse sistema? A solução analítica é uma função em que, quando eu derivo esta função duas vezes, quando eu derivo a função duas vezes, eu obtenho a própria função multiplicado por uma constante com o sinal trocado. Né? O
Que tipo de função tem estas características? Exponencial. Exponenciais. Vamos ver. Então, vamos supor que eu tenha um x de t igual a e elevado a ht. É exponencial complexo, tá? A exponencial complexa, muito bem. Então, i ômega t. Agora sim, né? Uma exponencial complexa, a derivada de x em relação a t vai resultar em i ômega de e elevado a i ômega t. E a derivada segunda de x em relação a t, aqui é t, agora sim vai ser i ômega ao quadrado e i ômega t. Isso aqui, i ao quadrado é menos 1, ômega ao quadrado, né? E i ômega t, que é igual a menos ômega ao quadrado de x. Ou seja, você deriva duas vezes, em relação ao tempo, você obtém a própria função multiplicada por uma constante com sinal trocado. Bom, além das funções exponenciais, você pode dizer também que as funções seno e cosseno também têm essas características, porque a derivada do seno é igual ao quê? Cosseno. E a derivada do cosseno? Menos seno. Então, além de exponenciais com argumento imaginário, você tem funções senoidais. E é essas soluções que eu vou usar aqui para descrever a posição como solução analítica de um oscilador harmônico simples. Então, a posição ela vai ser descrita em termos de A cosseno de ômega t mais φ. E o V de t vai ser a derivada desse termo, então vai ser menos A ômega seno de ômega t mais φ. Muito bem. O que seria o φ aqui? O φ, na verdade, é o que define a condição inicial do meu oscilador harmônico. Então, as condições iniciais... Opa! Tem que ter concordância aqui, né? Condições iniciais. Estabelece o seguinte... que a posição no tempo igual a zero, ela é definida pela função A cosseno de φ. Ou seja, para eu saber qual é a posição em que a massa inicia o seu movimento, eu tenho que obter qual que é o ângulo inicial, o ângulo de fase inicial. Da mesma forma, se eu sei qual a posição inicial no tempo zero, também devo saber qual é o valor da velocidade nesse instante. Então, desculpa, a velocidade vai ser menos A vezes ômega multiplicado pelo seno de φ. O ômega aqui, na verdade, é a frequência angular. Né? Muito bem. Além da posição e da velocidade, a gente pode definir o estado desse sistema calculando uma outra propriedade física. Alguém pode dizer qual outra propriedade física que a gente pode calcular? E que depende da posição e da velocidade? Energia. Vocês almoçaram? Sim. Parece que está com fome, ninguém quer falar nada. Bom, então a energia, né, a gente sabe que é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Nesse sistema de massa-mola, a energia cinética vai estar relacionada com a velocidade com que essa massa se desloca. Né? Em outras palavras, a energia vai ser 1 sobre 2
de m multiplicado pela velocidade, que é a função do tempo, ao quadrado, mais 1 sobre 2 da constante da mola, multiplicado pela função da posição ao quadrado. Então, essa é a energia total, né, do sistema massa-mola, que é a soma da sua energia cinética, que é a energia de movimento, com a energia potencial, que neste caso é uma energia potencial elástica. Né? Depende de quanto comprimida ou quanto distendida vai estar a mola. Ou depende diretamente do quadrado desta distensão ou compressão. Então, sabendo a velocidade, sabendo a posição, sabendo a energia, a gente consegue descrever x como função do tempo, velocidade como função do tempo, né? E também podemos definir a velocidade como função do quê? Da posição. Tá? Isso aqui é o que representa o diagrama de fase do oscilador harmônico. Oscilador harmônico simples. Então, quando a gente estuda um oscilador harmônico simples, o que nós estamos interessados em descrever são essas propriedades físicas que caracterizam o estado do oscilador harmônico. A posição como função do tempo, a velocidade como função do tempo, a energia, né? E isto aqui, a gente sabe que, levando em consideração, né, um movimento com ausência de forças dissipativas, né, essa energia aqui ela vai ser o quê? Constante, né? Ela não vai mudar com o tempo. Enquanto que essas soluções, elas vão oscilar com o tempo de acordo com as funções cosseno e seno. Bom, já dá para notar que elas vão ter uma diferença de fase aqui, né? Essa energia quando a gente substitui, né, os valores de x de t e v de t aqui na equação da energia, né, eu vou ter aqui um cosseno ao quadrado mais um seno ao quadrado, e o desenvolvimento algébrico, né, dessa equação vai nos resultar em um valor que é igual a 1 sobre 2 m ômega ao quadrado vezes a ao quadrado. Onde o valor de A aqui, eu não sei se eu citei, mas você já deve estar sabendo o que é, nada mais é do que a amplitude da oscilação. Né? Vai estar relacionado com o máximo de distensão que essa massa vai ter. O x aqui é uma posição num instante qualquer, mas a elongação máxima que essa mola tiver é o que a gente chama de amplitude. Então, a energia total, né, vai ter esta característica, esta constante, vai ser esse valor aqui. Muito bem. Esta é a solução analítica de um pêndulo simples. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente resolve o pêndulo simples usando solução numérica.
usando o método de Euler. Bom, o que nós queremos obter é a velocidade, né? E a gente sabe que a derivada da velocidade em relação ao tempo é igual ao limite da velocidade no tempo t mais ΔT menos a velocidade no tempo t dividido por ΔT quando ΔT tende a zero. Isso aqui é aproximadamente, aqui eu tenho uma igualdade, tá? E este limite, ele vai ter um valor aproximado para um ΔT finito, porém muito pequeno, né? De V de t mais ΔT menos V no tempo t dividido por ΔT. Desta solução para a derivada no tempo, eu posso obter a velocidade no tempo t mais ΔT como sendo a velocidade no tempo t mais a derivada da velocidade no tempo t multiplicado por ΔT. Então, o que eu obtenho aqui nada mais é do que o método de Euler. Da mesma forma, né, eu posso escrever que a taxa de variação temporal da posição em relação ao tempo é aproximadamente a posição, né, no tempo t mais ΔT menos a posição no tempo t dividido por ΔT. E isso aqui vai resultar que a posição no tempo t mais ΔT vai ser igual à posição no tempo t mais a derivada de x em relação ao tempo vezes ΔT. Então, aqui também eu tenho o método de Euler, né, para calcular a posição, né? Lembrando também que m dv dt, que define a força, né, é igual a menos kx para um sistema de massa-mola. Ou que a derivada da velocidade em relação ao tempo é igual a menos k sobre m x. Então, se eu substituo, né, esta derivada nesta equação, eu vou ter o seguinte: se eu sei qual é a velocidade no tempo t e qual é a posição da massa no tempo t, ou seja, dados x no tempo t v no tempo t, né? E se eu tenho x no tempo t, v no tempo t, eu também terei a energia. Então, essas três grandezas físicas que definem o estado da massa-mola no instante t, se eu conheço elas, podemos calcular essas grandezas no tempo t mais ΔT.
De que forma que eu vou calcular no tempo t mais ΔT? Primeiro, a função da posição. A função da posição, eu vou ter x no tempo t mais ΔT como sendo x no tempo t mais dx dt, o que que é? Velocidade. Velocidade no tempo t vezes ΔT. E a velocidade no tempo t mais ΔT vai ser igual a velocidade no tempo t mais a derivada da velocidade no tempo t, que aqui é menos k sobre mx, certo? Ao quadrado. Ao quadrado não, desculpa. Não é o quadrado aqui não. Aqui, deixa eu ver. A derivada é isso aqui. Vezes ΔT. Notem o seguinte. Que para calcular x no instante t mais ΔT, além da posição no tempo t, eu preciso da velocidade no tempo t. E para calcular a velocidade no tempo t mais ΔT, além da velocidade no tempo t, eu preciso da posição no tempo t. Então, essas duas equações aqui, elas são acopladas. Ok? Eu estou usando o método de Euler para resolver a equação diferencial de primeira ordem, sendo que aparece uma derivada de segunda ordem. Né? Aqui nesta equação, derivada de velocidade em função do tempo é igual à derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então, eu faço de forma acoplada, né? E sendo que a velocidade depende, a posição depende tanto da posição no instante t quanto da velocidade no instante t, assim como a velocidade no instante t ΔT depende da velocidade no instante t e depende da posição no instante t. Alguma dúvida? Não. Bom, a energia, então, vai ser 1 sobre 2m v no tempo t ao quadrado, mais 1 sobre 2k multiplicado por x no tempo t ao quadrado. Então, este é o método de Euler, né, para um oscilador harmônico simples. Vamos implementá-lo. Vamos aplicar aí a solução numérica. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Discretização, né? A gente tem que fazer a discretização. E aí, discretizar, o que nós vamos ter que discretizar? O tempo. O tempo no tempo n vai ser igual a n menos 1 multiplicado por ΔT. A velocidade no tempo t vai ser aproximadamente a velocidade no tempo tn, e esta velocidade no tempo tn eu vou definir como sendo Vn. E a posição no tempo t vai ser aproximadamente a posição no tempo tn, e eu vou defini-la como sendo x de t. Opa, xn.
Aqui não é V, aqui é X. Eu lembrei que na aula passada eu cometi um erro, eu estava revendo a minha aula passada, eu cometi um erro na hora de escrever uma equação e ninguém prestou atenção. Foi um erro pequeno, bobo. Na hora que eu terminar isso aqui, eu volto lá e vejo onde é que está, para que vocês possam corrigir, tá? Aqueles que viram, tudo bem, mas quem não viu, possa corrigir também. Sempre que vocês virem que eu errei em alguma coisa, pessoal, por favor, me avisa. Então, isso significa o seguinte, que velocidade e posição são dados em valores discretos. Se são dados em valor discreto, como é que eu discretizo a posição? A posição em xn mais 1 vai ser a posição no ponto xn mais a velocidade em Vn multiplicado pelo ΔT. E a velocidade em Vn mais 1, né, vai ser igual a velocidade em Vn mais, não é mais, é menos, K dividido por M vezes ΔT. Vou colocar assim, K sobre M xn vezes ΔT. E a energia em EN mais 1 vai ser 1 sobre 2 M multiplicado por Vn mais 1 ao quadrado, mais 1 sobre 2 K multiplicado por xn mais 1 ao quadrado. Ou seja, para calcular a posição em n mais 1, eu preciso de x no ponto n, v no ponto n, e para calcular o Vn no ponto n mais 1, eu preciso de v no ponto n, x no ponto n, e para calcular a energia no ponto n mais 1, eu preciso do Vn mais 1, que eu calculo aqui, e o xn mais 1, que eu calculo aqui. Sim. Eu quero que vocês façam aí, eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem, 10 minutinhos, esse exercício. Tá? Ok. Um corpo de massa M igual a 1 kg está sujeito a uma força de uma mola ideal de constante K igual a 1 Newton por metro. Vamos ver se eu consigo... Caçamba. Bom, em T igual a 0,2 a mola tem um estiramento de 20 centímetros em relação à sua posição de equilíbrio. E o corpo parte do repouso. Então, ó, já estou dando a posição inicial e a condição inicial do corpo, né? Em T igual a 0, eu tenho um estiramento de 0,2 metros e uma velocidade de 0. Calcule a posição x de t do corpo nos tempos, né, tn igual a n menos 1 ΔT, de 0 até 40 segundos. Então, você vai fazer um movimento de 0 a 40 segundos e ver como é que se comporta a função da posição e da velocidade. Usar o passo de ΔT igual a 0,1 segundos, usando o método de Euler, né? Aqui tem duas dicas. É melhor definir as raiz como xn, vn e en.
né? E usar o método de Euler usual. Tá? Cuidado para não confundir o Vn mais 1 com o V de n e o Xn mais 1 com o X de n. Então, quer dizer, ó, se você vai calcular a posição no Xn mais 1, você tem que usar a posição no passo anterior, Xn, e a velocidade no passo anterior. Para cada caso, vocês vão, né, imprimir o Tn, o Xn e o Vn, fazer um gráfico de x em função de t, usa o símbolo menos O e compare com a solução analítica. A solução analítica usa a linha pontilhada e cria uma outra figura, né, figura 2, e faça o gráfico da energia em função do tempo, e vamos analisar o que vai acontecer com a energia em função do tempo. O resultado faz sentido físico? Reduzir o passo, ou seja, diminuir o ΔT, né? Ele está mandando colocar ΔT igual a 0,1. Né? Tá aqui, ΔT igual a 0,1. Se eu reduzir esse passo, resolve, em vez de usar 0,1, usar 0,01. Colocar um zero a mais aqui. Vai resolver o problema? Você consegue pensar em alguma solução para resolver esse problema? Né? Bom, já estou sugerindo aí que vai ter um problema nesta solução, né? Vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Vou tomar uma aguinha e volto para fazer junto com vocês. Pode ser? Alô? Oi. Oh, alô? Você pode fazer com a gente? Mostrar o que você fez, ou se não fez, fazer com a gente? Posso mostrar aqui. Então compartilha a sua tela com a gente, por favor. Tá. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Eu tinha umas coisas feitas aqui, eu juntei tudo e ficou desse jeito. Tem um monte de coisa aqui que não vai servir para nada. Mas você tá fazendo tudo. Aqui eu coloquei as variáveis lá do início, né? A massa. Daqui é um loop para ver se tem o n, se colocar a quantidade de intervalos que você quer, daí se não tiver, você passa para a próxima. E vai usar o h se não tiver o n. E o h ele vai ser o ΔT. Daqui faz o loop. O loop vai passar pelo intervalo de tempo. Ele vai ter 0 com o ΔT até o t final. Certo. E o índice vai mostrar que tempo que tá correndo agora, atualmente. Daqui o índice é só para localizar mesmo. Não vai servir para nada aqui. O Vn mais 1 você está criando como um vetor ou está criando como uma variável? Uma variável, né? O índice é uma variável. Lá em cima eu coloquei 1, porque o índice vai ficar 2, 3, só para identificar qual posição que é. Tá. Agora entendi. Vetor matriz X, matriz Y, né? Agora entendi. Eu deixei elas como zeros, daí depois eu só substituindo os valores delas. Certo, tá ótimo. Pode fazer assim também. E aí? Daí eu coloquei o tempo, né? O tempo é o i do loop. Deu xn mais 1, vai ser o x0 mais o v0, que estão definidos lá no início também. Vezes o h, que é o ΔT. Do vn mais 1, vai ser o v0, menos o k dividido por m, vezes x0, que está definido no início também, vezes o ΔT. E aqui é a energia. A energia é meio de m vezes o V1, que foi calculado anteriormente, ao quadrado, mais meio, k, xn mais 1, que foi calculado antes, ao quadrado. Ele vai imprimir na tela. Imprime aí, vamos ver. Ah, tá, ele vai... Tá. Ele vai fazendo e vai imprimindo, porque não tem um ponto e vírgula, né? Ele vai imprimindo na tela. E em cada vez o looping, ele vai substituindo a matriz lá. E agora a matriz, ele vai usar o índice, e na posição 2, vai substituir o xn mais 1 e o tn mais 1, que eu parei só na primeira etapa lá, que era para plotar o t, o x em função do t. E tá só a matriz desses dois.
Eu coloquei para plotar. E deu. Não sei se vai compartilhar aí. Deu para ver o gráfico aqui? Não tá plotando o gráfico? Não, eu plotei, mas vocês não estão vendo, não? Não tá vendo o gráfico, não. Eu acho que você Acho que compartilhou você compartilhou. só essa janela. Tá, vou compartilhar a tela toda. Então. Vou rodar ele aqui agora. E o gráfico ficou assim. Tá, agora inverte o plot lá. Coloca plot, matriz Y, matriz X. Roda aí, vamos ver. Bom, muito bem. Aí você tem no eixo X o tempo, no eixo Y o que é? A velocidade ou a posição? É a posição. Tá, agora plota também a velocidade. Eu quero que você plota a velocidade e a energia. Você calculou a energia também? Sim, sim. Vou Tá. criar mais umas matrizes. Então. Cria uma nova figura. Botar separado ou no mesmo gráfico? Separado, né? Você tem que criar uma nova figura. Coloca um figure antes. Entre a linha 53 e 54. Ou então coloca um hold on, um figure. Isso. Tá, legal. Você poderia plotar aí. Alô? Oi, você calculou a solução analítica? Não, não, calculei não. Tá, tudo bem. Tudo bem, então plota a energia aí.
que você está fazendo? Estou adicionando as matrizes. Sim, mas qual o objetivo? Você vai fazer o quê? Para ter mais um conjunto de dados, para colocar energia. Você vai botar energia, né? É. Não, não plota no mesmo gráfico, não. Tira energia daí. Coloca um fígado, plota energia em outro gráfico. Eric desligou só o. Pronto. Tá. Pessoal, olha só. Deixa aí. Obrigado, Rafael. Tá ok. O que está acontecendo com a energia? Está explodindo, né? Como uma exponencial. E a gente viu que a energia tem que ser constante. Olha o resultado da posição, que é o gráfico em azul, a linha em azul do gráfico direito aí, né? Na direita. A amplitude está aumentando à medida que o tempo passa, né? Como se cada vez a mola se destendesse cada vez mais ou comprimisse cada vez mais, né? Porque a oscilação ela vai para o negativo e positivo, né? O negativo representa a compressão, o positivo representa a distensão. E a velocidade também aumentando, né? À medida que o tempo passa, o que significa dizer que esse resultado aí não condiz com a realidade, né? Então, uma das perguntas que eu fiz lá foi o seguinte: se a gente diminuir o incremento no tempo, melhora o resultado? Vocês tentaram fazer isso? Bom, se vocês tentarem fazer isso, vocês vão ver que não melhora o resultado. Se você... Obrigado, Rafael. Eu vou compartilhar minha tela agora, tá? Tá. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim.
O resultado faz sentido físico? Reduzir o passo no tempo resolve? Você consegue pensar em alguma solução para resolver esse problema? Né? Então, deixei essas perguntas aí para vocês responderem, tá? E eu acabei de colocar aqui no Teams. Deixa eu ver. Arquivo. Ah, nós estamos na unidade 3, né? Pronto. Eu quero que vocês peguem agora esse script aqui, ó, e tentem rodar ele. Né? Bom, eu fiz bem simplesinho o método de Euler, tá? E aí vocês vão implementar a solução analítica nele e melhorar. Tá? Coloca legenda, coloca o t barra x, o x, tá, o x no y, né? E coloca para cada um destes, vocês vão acrescentar aqui em hold on e colocar o resultado analítico, tá? E aqui o que eu fiz diferente foi plotar a função x em função de v. Né? Vamos pegar aqui e colocar no Octave. Opa, deixa eu salvar aqui. Documentos, física computacional, script. Vou colocar oscilador harmônico simples.m. Vamos executar. Olha o resultado que eu obtenho. A figura 3, figura 2. Vamos organizar aqui. Figura 2. Opa! Meu mouse está horrível. Muito bem, então esses são os resultados que a gente obteve, né? A primeira figura aqui diz respeito à posição, onde eu mostro que à medida que o tempo passa, a amplitude vai aumentando. E a velocidade também, à medida que o tempo passa, a velocidade vai aumentando. E a energia crescente exponencialmente, né? O que não condiz com o oscilador harmônico simples. E aqui você tem o diagrama de fase do sistema, né? Uma espiral que vai abrindo à medida que o tempo passa. Bom, como que a gente resolve esse problema? Alguém tem alguma sugestão? Bom, para resolver esse problema, a gente pode usar o método de Runge-Kutta de segunda ordem, que consiste em acrescentar um ponto a mais entre deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu voltar para o método de Runge-Kutta, para vocês lembrarem. O que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer agora é colocar um ponto a mais entre o intervalo xn e xn mais 1. Então, eu vou fazer de forma recursiva e, em vez de recorrer ao ponto na posição n, eu vou recorrer ao ponto na posição n mais h sobre 2, onde h aí é o meu incremento, né? A gente ainda tem tempo? Há 10 minutos. 10 minutos, tá. Então, a solução... A solução numérica
usando o método de Ranjikuta. Eu vou chamar esse método de RK2, porque se remete a Ranjikuta de segunda ordem. Então, o que a gente busca? A gente busca uma aproximação melhor. Né? Calcular a função x em o que eu vou chamar de meio passo. O meio passo significa calcular a função no ponto x de h sobre 2, né? Então, vamos usar meio passo adiante. Ou seja, a velocidade no tempo t mais a delta t, ela vai ser aproximadamente a velocidade no tempo t menos k sobre m, né, esse termo que aparece, como vocês viram, na posição x, em vez de usar no ponto t, eu vou usar no ponto t mais delta t sobre 2, multiplicado por delta t, né? Só que eu tenho que calcular, então, o valor de x na posição t mais delta t sobre 2. E isso aqui vai ser aproximadamente a função no tempo t mais v no tempo t multiplicado por delta t sobre 2. Então, a gente faz o mesmo para calcular a posição no tempo t mais delta t. Né? A gente fez para calcular a velocidade, agora a gente repete o procedimento para calcular x de t. Então, x de t mais delta t vai ser aproximadamente x no ponto t, em tempo t, mais a velocidade no ponto t mais delta t sobre 2, multiplicado por delta t. E aqui eu vou ter que calcular qual é o valor da velocidade no ponto t mais delta t sobre 2. Então, esta velocidade no tempo t mais delta t sobre 2 vai ser a velocidade no ponto t menos k sobre m x no tempo t multiplicado por delta t sobre 2. Então, esta forma também recursível, calculo velocidade, né, usando a posição no tempo t mais delta t sobre 2, calculo a posição no tempo t mais delta t sobre 2, e depois faço o mesmo procedimento para cálculo da posição. Vamos aplicar, então, esse método de segunda ordem, que eu vou chamar de RK2, né, o Ranjikuta de segunda ordem. Então, a gente tem que definir uma constante, ou uma função, né, que eu vou chamar de K1. Essa função K1, eu tenho que defini-la para x, que vai ser a velocidade no tempo t multiplicado por delta t,
E eu tenho que defini-la também para a velocidade. Para a velocidade, então, vai ser menos k sobre m, multiplicado pela posição no instante t, multiplicado por ΔT. Depois disso, eu preciso calcular tanto a velocidade, posição, quanto a velocidade nesse meio passo. Né? Então, eu vou calcular o x de t mais ΔT sobre 2 e o v de t mais ΔT sobre 2. Calculando x e v em meio passo. Então, esse x e v em meio passo, eu vou ter que a posição no tempo t mais ΔT sobre 2 vai ser igual a posição no tempo t mais K1x dividido por 2. E a velocidade no tempo t mais ΔT sobre 2 vai ser a velocidade no tempo t mais K1v sobre 2. Quem é K1x e quem é K1v? K1x é o que a gente calculou aqui e K1v é o que a gente calculou aqui. Tá? Aqui é K1, não é K2, desculpa. K1v e K1x. Após calcular K1x, K1v, a gente calcula x no meio passo e o v no meio passo. E após calcular o x e o v em meio passo, calculamos o K2. Então, o K2, x vai ser a velocidade em t mais ΔT sobre 2, multiplicado por ΔT, e o K2V vai ser menos K sobre M, multiplicado pela posição em t mais ΔT sobre 2 vezes t, ΔT. Então, veja bem, o K2 aqui está sendo calculado também em meio passo. E enquanto o K1 é calculado no ponto T. Após calcular K1, calcula-se x e v em meio passo, calcula-se K2 em meio passo, K2x e K2y em meio passo. Desculpa, K2x e K2v em meio passo. Agora a gente aplica o método de Runge-Kutta de segunda ordem. Né? Ou seja, a gente vai calcular a posição no tempo t mais ΔT, que vai ser igual à posição no tempo t mais K2x. E a velocidade no tempo t mais ΔT vai ser a velocidade no tempo t mais K2v. E a energia no tempo t mais ΔT continua sendo 1 sobre 2 m v de t ao quadrado mais 1 sobre 2 k x de t a t mais ΔT. Ao quadrado. Aqui, pessoal, eu errei, mas é no tempo t não, é no tempo t mais ΔT. Vou ver se eu consigo escrever aqui. No tempo t mais ΔT, isso aqui ao quadrado.
Ok? Então eu calculo x na posição t mais ΔT, v na posição t mais ΔT, e depois uso esses resultados para calcular a energia no tempo t mais ΔT. Então, eu quero agora que vocês incrementam este método, porque dados os valores de x e de v e de e no tempo t, eu quero que vocês calculem essas grandezas no tempo t mais ΔT. Temos tempo ainda? Não, 3h30 já. Não. Tudo bem. Então, o procedimento agora que vocês vão fazer é construir um script e vão mandar para mim, para eu ir analisando quem fez, quem errou, e quem errou eu posso ajudar, e quem não errou, mas se eu ver que pode ser aprimorado, eu dou as minhas sugestões. Alguma dúvida? Não. Então, vou parar a gravação por aqui. E minha aula também acaba por aqui.